A Rússia mais uma vez capturou a atenção global ao anunciar 3 novas armas futuristas revolucionárias. Essas novas adições ao seu arsenal militar não só reforçam a defesa nacional, mas também enviam uma mensagem clara e inequívoca ao mundo sobre as capacidades tecnológicas avançadas do país. A introdução dessas armas gerou uma mistura de excitação e preocupação em todo o mundo, refletindo a complexa intersecção entre inovação, segurança e estratégia geopolítica na era moderna. A primeira arma que a Rússia revelou é o veículo planador hipersônico Avangard. Essa tecnologia militar é simplesmente revolucionária, capaz de viajar a velocidades superiores a Mach 20. O Avangard pode atravessar a atmosfera a mais de 24.000 km/h, tornando-se quase impossível de interceptar com os sistemas de defesa antimísseis atuais. Ele é lançado no topo de um míssil balístico intercontinental, ICBM, e, ao atingir uma certa altitude, se desprende e começa seu plano em direção ao alvo. Sua capacidade de manobra em altas velocidades permite que ele evite as defesas inimigas com uma eficiência notável, garantindo que possa atingir seu alvo com precisão cirúrgica. O que diferencia o Avangard não é apenas sua incrível velocidade, mas sua habilidade de realizar manobras evasivas em pleno voo. Mísseis balísticos tradicionais seguem uma trajetória previsível, o que os torna mais fáceis de rastrear e interceptar. No entanto, a capacidade do Avangard de alterar sua trajetória durante o voo complica significativamente os esforços de interceptação. Essa imprevisibilidade reduz drasticamente a eficácia dos sistemas de defesa antimísseis existentes, que são principalmente projetados para combater ameaças mais convencionais. Ao desenvolver e implantar o Avangard, a Rússia demonstrou efetivamente sua capacidade de superar as tecnologias de defesa atuais, estabelecendo um novo padrão na guerra de mísseis. As implicações disso são profundas, pois com essa tecnologia à sua disposição, a Rússia possui uma ferramenta que pode potencialmente contornar até os sistemas de defesa antimísseis mais avançados do mundo, proporcionando-lhe uma vantagem estratégica que poucas outras nações podem igualar. A segunda arma do novo arsenal da Rússia é o Poseidon, um drone submarino autônomo movido a energia nuclear. Este drone representa uma mudança radical no campo da guerra submarina, sendo capaz de transportar uma ogiva nuclear. O Poseidon pode operar de forma autônoma por milhares de quilômetros, tornando-se uma ferramenta incrivelmente formidável para o conflito marítimo. Ele pode mergulhar a grandes profundidades, viajar em alta velocidade e foi projetado para evitar a detecção pelos sistemas de sonar inimigos. Sua missão principal é atingir cidades costeiras e instalações navais, entregando um ataque nuclear devastador que poderia criar tsunamis massivos e precipitação radioativa. As implicações estratégicas do Poseidon são profundas. Diferente dos mísseis balísticos lançados de submarinos tradicionais, que são limitados pelo alcance e detectabilidade de suas plataformas de lançamento, o Poseidon oferece um novo modo de entrega nuclear furtiva e de longo alcance. Essa capacidade melhora o potencial de segundo ataque da Rússia, garantindo que ela possa retaliar, mesmo que suas forças nucleares terrestres sejam comprometidas. O impacto psicológico de um drone submarino autônomo carregando uma carga nuclear é significativo, pois introduz um novo elemento imprevisível no cálculo estratégico global. O Poseidon representa uma mudança na forma como a dissuasão nuclear é conceitualizada. Ele não é apenas uma arma de destruição em massa, mas também uma arma de terror. Sua furtividade e autonomia fazem dele uma ameaça persistente, capaz de atacar a qualquer momento e de qualquer direção, tornando um componente crítico da estratégia militar da Rússia. A terceira e última arma do novo trio da Rússia é o míssil balístico intercontinental Sarma, ICBM. O Sarma foi projetado para substituir os antigos ICBMs SS-18 Satan da era soviética e é capaz de transportar múltiplos veículos de reentrada independentes e direcionáveis, MIRVs. Isso significa que um único míssil Sarma pode entregar várias ogivas nucleares a diferentes alvos simultaneamente. O míssil tem um alcance estimado de 18.000 quilômetros, o que significa que pode atingir qualquer ponto do globo a partir da Rússia. Além disso, o Sarma pode seguir uma variedade de trajetórias de voo, incluindo sobre o Polo Sul, para contornar os sistemas de defesa antimísseis. Essa flexibilidade nas trajetórias de voo é crucial, pois permite que o Sarma evite áreas fortemente monitoradas pelos sistemas de defesa antimísseis, como aquelas orientadas para o hemisfério norte. O design do Sarma foca em garantir sua sobrevivência e penetrabilidade. Sua capacidade de implantar múltiplas ogivas complica os esforços de defesa antimísseis, pois interceptar várias ogivas simultaneamente é muito mais desafiador do que direcionar um único míssil. Além disso,
A capacidade do Sarma de voar sobre áreas menos monitoradas, como o Polo Sul, introduz novas vulnerabilidades para nações que dependem de arquiteturas de defesa antimísseis voltadas para o norte. Essa flexibilidade estratégica faz do Sarma um componente formidável do dissuasor nuclear da Rússia, reforçando sua posição como uma potência nuclear líder. O Sarma não é apenas uma arma, é uma declaração. Ele avisa ao mundo que a Rússia não está apenas mantendo seu arsenal nuclear, mas está ativamente modernizando para garantir sua relevância e eficácia no século XXI. A revelação dessas armas tem implicações significativas para a segurança global e o equilíbrio de poder. Em primeiro lugar, destaca o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos militares e a natureza mutável da guerra. Veículos hipersônicos, drones autônomos e ICBMS avançados representam o ápice da tecnologia militar, empurrando os limites do que é possível e forçando outras nações a reconsiderar suas estratégias de defesa. Para os Estados Unidos e seus aliados, o desenvolvimento dessas armas apresenta um desafio formidável. Os sistemas atuais de defesa antimísseis, como o Sistema de Defesa contra Mísseis Balísticos Aegis e a defesa de meio curso baseada em terra, podem não ser adequados para enfrentar as capacidades avançadas do Vanguard, Poseidon e Sarma. Isso pode exigir um investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento para criar novos sistemas de defesa capazes de enfrentar essas ameaças emergentes. Além disso, a ambiguidade estratégica introduzida por essas armas complica os modelos tradicionais de dissuasão, exigindo uma reavaliação das políticas e estratégias nucleares. A imprevisibilidade e a versatilidade dessas novas armas significam que os conceitos tradicionais de destruição mútua assegurada, MED, podem não se aplicar da mesma maneira. As nações podem precisar desenvolver novas doutrinas e estratégias para enfrentar os desafios únicos colocados por esses sistemas avançados. A China também deve prestar atenção às capacidades avançadas da Rússia. Como uma potência militar em ascensão, com suas próprias ambições de influência regional e global, a China provavelmente verá esses desenvolvimentos como tanto um desafio quanto uma oportunidade. Por um lado, o aprimoramento das capacidades militares da Rússia pode mudar o equilíbrio estratégico em áreas onde os interesses chineses e russos se intersectam. Por outro lado, os avanços tecnológicos representados por essas armas podem fornecer insights valiosos para os próprios esforços de modernização militar da China.